Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse nosso segundo programa dessa primeira temporada, ou dessa retomada, dessa temporada de retomada do nosso Chamados a Servir. Esse programa aqui que é gravado a partir dos estúdios aqui da área de comunicação da nossa Diocese de Montenegro. E nesse nosso segundo programa da temporada, o assunto é cenáculo, ou melhor, Cenáculo de Maria. E não é por acaso, nós estamos falando de um movimento que está completando seus 50 anos aqui no Rio Grande do Sul e na Diocese de Montenegro, 33 anos. E não só são 33 anos, mas são 33 anos tornando-se uma referência também, né? Um polo irradiador de cenantes, dá para dizer assim, né? Quem já fez o Cenáculo de Maria sabe o que é o cenante, mas a gente vai detalhar um pouquinho mais aqui. Para a gente conversar, uma rápida apresentação aqui desse povo que nós reunimos aqui. Fernando Petri, patrimônio tombado já pelo Cenáculo, não porque ele seja velho, mas porque ele começou muito criancinha no movimento, né? Fernando, obrigado pela presença com a gente aqui. Boa noite, João, Padre Guido, Joyce, o Victor que está aí nos bastidores aí, uma alegria imensa, né? São 37 anos de caminhada no Cenáculo, né? Desde que fizemos lá em São Leopoldo e depois trouxemos aí para Montenegro desde o ano 92, então aqui em Montenegro, 33 anos ininterruptos, sem folga, sempre com o Cenáculo de Maria. Vamos contar essa história em detalhes, assim, rodando a mesa aqui, então, Padre Guido Stout, se me permite, Guido Stout, né? Sim? Sim, Stout. O alemão, né? Né, alemão. Dá para ver, né, que eu tenho alemão. Eu tenho uma descendência Kuhn, mas já tá meio perdida aqui no meio da mistura. Mas dá para falar Stout ainda, né? Tá bom. Um abraço a cada um de vocês que certamente vai estar também conosco, participando, torcendo. Inclusive, eu trabalho hoje como padre auxiliar, em Bom Princípio, na paróquia Nossa Senhora da Purificação, e também acompanho como diretor espiritual na Diocese de Montenegro o Movimento Cenáculo de Maria. Isso aí, vamos saber mais dessa sua história aí com o Cenáculo. E, encerrando, por último, mas não menos importante, Joyce Donadello. Fui bem recomendado para não errar, né? Acertei, né? Acertei. A Joyce é uma dos 10.109. Está entre as 10.109 cenantes, mas a gente traz a Joyce aqui também para ter uma bela representação feminina e pela uma história que a gente vai contar depois, ela coordenou não o último, mas o mais recente, né? Curso do Cenáculo, 92º, isso, né? Que foi realizado agora em maio. Joyce, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, é muito bom estarmos aqui juntos e falar do Cenáculo de Maria, então é melhor ainda, né? Maravilha. Então, a gente pode começar contando essa história do começo, né? Recomenda-se que comece do começo. E aí, por isso, eu quero chamar o Petri, aí, já patrimônio tombado do Cenáculo, para nos contar, Petri, por que essa diferença? 50 anos no Rio Grande do Sul, 33 em Montenegro. O que é o Cenáculo de Maria? Da onde ele vem? Como é que ele se origina? Maravilha. Falar disso, como a Joyce falou, uma das maiores alegrias da gente, né? O Cenáculo de Maria, depois até vamos ter umas imagens aí para mostrar para o pessoal. Ele vem de São Paulo. Em São Paulo, a Legião de Maria, que é a nossa precursora, a Legião de Maria, através do padre Francisco Mascarenhas, que é considerado assim o nosso fundador do movimento. O padre Francisco Mascarenhas, pela Legião de Maria, eles resolveram criar um retiro que se chamava caminhada ou escalada para pessoas mais jovens ou mais adultas. Então, eles faziam esses retiros para quê? Para sensibilizar pessoas para que depois ingressassem na Legião de Maria. Então, era um retiro assim de formação de legionários lá em São Paulo. Quando o padre Francisco Mascarenhas veio para Santa Maria, então eles trouxeram a experiência do retiro. E foi tão grandiosa, foi tão espetacular a experiência, que ele acabou, não é se desligando da Legião, mas ele acabou se tornando um movimento em si mesmo, né? Não apenas mais para levar pessoas para a Legião de Maria, mas para fazer esse processo de evangelização, né? Também acompanhando, em 1975,
todos esses primeiros movimentos que começou a acontecer após, né, o Concílio Vaticano II, esse protagonismo leigo, então, toda essa função. Tantos retiros que, coincidentemente, estão agora completando 50 e poucos anos, né, e o cenáculo é mais um deles. E aí, de Santa Maria, então, aí é o sopro do Espírito Santo, né? Inicia ali, depois com o padre Afonso Birck. E em Santa Maria já chega a ser o cenáculo ou ainda era só o retiro? Lá foi o primeiro cenáculo de Maria. Não mais escalada ou caminhada, como se chamava em São Paulo. Padre Francisco disse, não, vamos fazer lá o cenáculo de Maria. Tornou esse novo nome e fez em Santa Maria. 18, 19 e 20 de julho de 1975, o primeiro cenáculo de Santa Maria, que hoje nós contamos como o primeiro cenáculo do Rio Grande do Sul, porque a partir dali ele se expandiu. Bom, não querendo ser bairrista, mas é um movimento do Rio Grande do Sul, então, porque tem a Legião, mas não existia cenáculo antes. Cenáculo é um movimento nascido, criado aqui no Rio Grande do Sul, criado por Francisco Mascarenhas, com uma equipe, aí os paulistas, né, o pessoal de São Paulo, da Legião, eles vieram para fazer os primeiros retiros, né, como equipe de trabalho. E a partir dali, quando se criou um núcleo já em Santa Maria capaz de dar conta, eles passaram a fazer sozinhos e aí a história começa. De Santa Maria para... De Santa Maria, daí com o padre Afonso Birck, né, que era da Unicinos, padre jesuíta. Então o padre Afonso Birck tinha uma relação de amizade com o padre Francisco Mascarenhas. E aí padre Francisco convida o padre Birck para ir a Santa Maria fazer um retiro. E aí o padre Birck, né, que era um cidadão ímpar, né, uma pessoa assim maravilhosa, ele disse, não, mas isso aqui vamos levar para Unicinos, quando ele era o responsável pela pastoral universitária, né, que a pastoral universitária ela tem que fazer essas atividades, até em questão da filantropia e tudo mais. Então, como o padre Birck coordenava a pastoral universitária, ele levou o cenáculo para ser a pastoral universitária. E aí, imagina, foi esse o grande... ali que começa a grande expansão. Por quê? Porque a Unicinos, como uma universidade regional, ela, né, envolvia pessoas de todas as cidades. E aí, dentro da pastoral, o pessoal começou a ver e aí começou a iniciar e o pessoal querendo expandir, né? Levar e a gente fala cidades. de Unicinos aí na sede antiga ainda, né? No centro de São Leopoldo, vocês já estavam na sede... Não, a Unicinos, ela já tinha a Unicinos nova, né? Não, já estava lá Porque no depois, Cristo Rei. no centro ali se fazia os cursos preparatórios, né? E depois na Unicinos nova, daí quando precisava fazer os eventos maiores, e os retiros da Unicinos eram realizados na Casa Sagrado Coração de Jesus em Esteio. Uma linda casa que hoje, por infelicidade, está demolida, não existe mais. Infelizmente, o lugar onde eu fiz o cenáculo, por exemplo, se eu quiser, como uma memória afetiva, voltar lá para visitar, ele não existe mais. Maravilha. Bom, e aí então aí Petri entra na história do cenáculo. E isso daí, na verdade, eu nunca estudei na Unicinos, né? Eu nunca estudei na Unicinos, mas meus dois irmãos estudaram e, como família católica, sempre da igreja, logo iam lá, porque a pastoral universitária tinha uma salinha. E a galera, final da tarde, ia lá na salinha tomar um chimarrão, conversava com o padre, tinha vários padres jesuítas lá que... E aí meus dois irmãos fizeram. E aí, a partir deles fazer... O Paulo e o Paulinho e o Sérgio. O Sérgio e o Paulinho, né, na ordem. E aí, depois que eles fizeram, então, daí eu também fui fazer o 12º cenáculo em 1988. E daí, mesmo não estudando na Unicinos, aquilo... Eu já tinha uma caminhada de 3 anos, 4 anos de CLJ, né? Mas aí, como o CLJ tem um limite de idade, né? Eu saberia que eu teria que sair. Porque é liderança juvenil. Exatamente, eu saberia que eu teria que sair, mas o CLJ era tão bom esse ambiente da igreja, esse ambiente. Eu disse, isso eu quero para a minha vida. E aí, quando fiz o cenáculo, eu disse, isso eu quero para a minha vida e pode ser para sempre, eu não preciso sair. E aí, a partir de 1988, acompanhando os retiros da Unicinos, aprendendo, verificando. E aí, em 1991, 92, capitaneados pelo padre Birck e uma equipe de leigos aí, jovens lideranças, pessoal que queria fazer, a gente fez eu participei de toda essa expansão para todos os lugares onde ele está hoje. Né? Tá, e aí Montenegro também, né? Montenegro, abril de 1992. 92. Então, cronologicamente, 1975, Santa Maria, 1983, Unicinos, 1991, Canoas e Caxias, 1992, Montenegro, 1993, Porto Alegre.
E é onde as dioceses que ele está ativo hoje. Caxias do Sul, Porto Alegre, Montenegro. Tá, então, mas na época, bom lembrar, a gente está falando década de 90, Paróquia São João Batista. Paróquia São João Batista. Então, a igreja matriz de Montenegro ligada Isso. à Arquidiocese de Porto Tanto que o Alegre. primeiro cenáculo que nós fizemos aqui, né, se chamou o primeiro cenáculo de Montenegro, e nós conseguimos cavocar 3 cidades para trazer cursistas, né? Montenegro, Salvador do Sul e São Sebastião do Caí. Então o cenáculo de Maria começa com essas 3 cidades, né? 50 cursistas, chegamos a fazer curso com 30 e poucos cursistas, né? Os primeiros. E aí sim, aí 3 cidades, foi para 7, foi para 9, foi para 15, e depois história de vicariato e diocese, aí expande. E aí a pra gente toda. segura a audiência, faz uma pausa para depois continuar essa Isso aí. história. Então chegamos até o cenáculo em Montenegro, Em vamos dizer assim, Montenegro, para isso não aí. se comprometer. Quero chamar para essa nossa conversa aí o Padre Guido, porque o Padre Guido tem uma função muito importante, né? Orientador espiritual ou diretor espiritual, como alguns preferem, do cenáculo, né? Afinal de contas, a gente é um movimento de igreja, né? Então precisamos ter sacerdotes caminhando conosco e nos orientando. Mas o Padre Guido me dizia que a relação dele com o cenáculo começa há 12 anos, isso? Eu, como diretor espiritual do movimento aqui em Montenegro, começou no retiro de fevereiro de ano 13. Ou seja, eu estava na Harmonia, aí o bispo me transferiu lá para a Cidade da Feliz. Inclusive, a maneira como ele me comunicou essa transferência foi com uma pergunta. Está feliz? Eu já sabia para que lado foi o retiro. Não precisa dizer, mas eu já imagino qual foi o bispo que fez a transferência, né? Não sei. Eu acho, Um bispo sempre muito espirituoso. Pois é, nunca mais esqueci. E aí, inclusive, me inspirou uma frase, até uma pergunta. Como ser feliz sem viver em harmonia? É claro que tem o sentido psicológico, espiritual, espirituoso, mas também no sentido de lugar. Porque eu sempre tenho dito para os bispos, eu me considero uma roseira, e já bastante vezes replantada. E eu procuro me adaptar a qualquer ambiente. Eu não sou eu que vou escolher aonde parar, onde ir, mas é o próprio bispo deve saber onde eu preciso como que crescer, colaborar, estar à disposição, servir. Então, desde que eu fiquei padre, né, o ano, aliás, dia 31 de dezembro de 77, até brinco às vezes, pessoal, como a família era bastante pobre, né? Então eu aproveitei os foguetes do ano civil, final de ano, né, para minha festa, né? Sim, já fez. Inclusive era um dia bastante quente, de noite caiu uma chuva torrencial, né? Até faltou luz num dado momento, mas estou vivo, né, aqui. Sim. Então, perseverante aí, né? O cenáculo, então, eu comecei a participar de uma forma bastante assim ativa no ano 2000, quando vim, no dia 5 de março de 2000, vim de Porto Alegre, onde eu trabalhei 20 anos. Então, em 2000, no dia 5 de março, então, vim para o interior, né, no caso, Harmonia, onde trabalhei 13 anos. E lá já tinha muitos senantes. Eles sempre me convidavam, quando tinha o retiro, me convidaram para atender confissões e sempre, então, me fazia presente, né? Tanto é verdade que o pessoal já me conhecia quando eu comecei como diretor espiritual no ano 13. O senhor me dá licença, porque eu sou bem curioso, tá? Mas como é que funciona? Então, convidou o padre, simplesmente um padre, para fazer o retiro. Já tinha, provavelmente, um diretor espiritual, né? Isso, importante dizer isso. É uma brincadeira que a gente sempre faz, porque o nosso cenáculo ele teve, ao longo desses 33 anos, ele teve 3 diretores espirituais. 10 anos para cada um. Isso. Padre Alcido, Larkin. depois o padre
Azabido Aham. e agora o padre Guido. Então, se não terminar com Ido, não pode ser Isso diretor tem que ser espiritual. pelo menos querido, né? Tem que Tem que ser pelo menos Sim. querido para poder participar. Mas é isso, assim, né? É uma coisa me parece, afetiva, né? Então, quer dizer, não se precisava de um diretor espiritual. Isso que eu estou querendo dizer. E o senhor recebeu um convite como qualquer leigo recebe, né? Na verdade, assim, é importante dizer isso. Quando o padre Azabido era o nosso diretor espiritual já, o padre Guido ele já tinha mais presença nos nossos encontros diocesanos do que, às vezes, o próprio padre Azabido, pela talvez uma facilidade. O padre Guido sempre dava uma passadinha no encontro diocesano, que ele é itinerante em todos os lugares. E aí, quando o padre Azabido, então, manifestou que já poderia... Aí o bispo também questionou, o cenáculo tem também alguma preferência? A gente não... O padre Guido ele já está praticamente ambientado assim com a gente, então houve quase uma conversa assim de... Mas eu quero saber esse convite, como é que funcionou isso? Não, simplesmente com a minha ida para Feliz, o bispo já colocou no mesmo na combo. caixa de transferência também esta responsabilidade de acompanhar o Cenáculo de Maria. Mas isso já agora há 12 anos, né? Mas Sim. o senhor falando lá em 2000, como é que foi? O senhor foi convidado para fazer o cenáculo? Não, me convidaram para participar, para atender confissões, porque, na verdade, oficialmente eu não saberia quando eu fiz o primeiro, né? Oficialmente. Porque eu sempre, desde 2000, eu sou participativo, né? Inclusive, nesses encontros de avaliação, retiros, formação, eu sempre procurava estar presente, né? Aonde estivesse, nem que seja um minuto, porque muitas vezes a gente deixa passar, ou deixa para amanhã, ou deixa para depois. Eu aprendi isso, inclusive, em relação aos enfermos. Quando alguém chama, não tem o depois, é agora e já. Porque talvez seja a última vez que eu vejo alguém, né, do Cenáculo de Maria. A gente nunca sabe. Então, sempre que tiver oportunidade, eu sempre me fiz presente, né? Então, sobretudo, tinha sempre esse convite por parte de membros do Cenáculo na paróquia que convidavam a gente para ajudar nas confissões. Então, eu sempre, desde 2000, eu sou bastante... E já lá em Harmonia, né? Desde o contato com o pessoal. Isso. Inclusive, depois passei por Feliz, 4 anos, fui para São José do Hortêncio, 5 anos. Inclusive, tem uma coisa assim muito interessante, porque eu não podia ficar fora os 3 dias assim na sequência. Do retiro. Então eu tinha que, por exemplo, sexta-feira de noite eu subia para Salvador do Sul, voltava sábado depois do meio-dia, e aí subia às vezes de noite, sábado, e de manhã voltava para atender a paróquia, né? E de São José do Hortêncio, eu fiz uma contagem, eu passava por 154 lombadas. Sabe o que é isso? É muita parada, né? Sim. Então, mas isso faz parte da história, né? E a gente, até por Maria, se a gente quer, de fato, chegar a Jesus melhor, mãozinha, né, que a gente pode dar para alguém é Maria. Sim. Porque ela... Esse negócio de dizer que a devoção mariana nos fecha, parece que dá mais valor a Maria do que... Não, porque eu sei que a mãe é a melhor pessoa para nos orientar, guiar, levar até os pés de Jesus. Então, esta, inclusive, é a espiritualidade profunda, né, inclusive, do cenáculo. Nunca querer que eu chegue à mãe, mas não a Jesus. Não. A mãe necessariamente me leva sempre a Jesus. E eu gosto de fazer siglas, né? Não sei, tem inclusive amar a Deus sobre todas as coisas, né? Aquele amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. Eu digo simplesmente, para não dizer tantas palavras, amar a Deus com todo o café. Sim, porque C de coração, A de alma,
F de força e E de entendimento. Né? Perfeito. E também eu fiz... Eu vou lhe chamar para me ajudar a dar umas aulas de gramática, porque às vezes é ruim para fazer a gurizada decorar as regras. Inclusive, Tá bom, tá interessante. de Maria eu tenho uma muito que eu gosto de lembrar muitas vezes. ICMS. Lembrando que Maria nunca sonegou nenhum dom que tenha recebido de Deus. O imposto sempre pago. Como é? Imposto sobre mercadorias, Imposto circulação de de mercadorias mercadorias e serviços. Pois é, Maria, por que é ICMS? Porque Maria, ela é intercessora. Maria é modelo. Não esses modelos que hoje modelo, amanhã já foram esquecidos. Modelo. Maria, falta o quê? O C e o S. E C. Maria companheira. Maria modelo e Maria servidora. Estas 4 palavras, olha, Maria intercessora, Maria companheira, Maria modelo, Maria servidora, elas resumem a vida, o evangelho, né, que nós conhecemos e precisamos conhecer cada vez mais. Bom, já deu para ter uma aula de devoção mariana. Inclusive, e aí, como Maria é o ICMS, né, então Jesus é o AAS. Porque Jesus, alguém que se aproxima, alguém que se apaixona pela gente e alguém que é solidário. Ótimo. Porque o AAS é um santo remédio, né? Então... E esse querer do Padre Guido sempre foi um motivador para os senantes também, né? Saber que naquele domingo, quantas pessoas, né? Porque nós temos os encontros mensais, itinerantes. Então, quantas pessoas de um mês para outro, né? Quer uma conversa, quer um conselho. O Padre Guido é o grande paizão, assim, de todo mundo, o conselheiro. Então, as pessoas sabem ali que o Padre Guido vai dar uma palavra, vai dar uma brincada. E tem o CTG também, né, Padre Guido? Esse tem o CTG, né? Esse eu também não esqueci mais, né? O CTG do cristão, não sei se vocês sabem. É o CTG do cristão. Paulo Apóstolo, inclusive, foi a leitura creio, domingo passado. Combati o bom combate. Terminei minha carreira, ou seja, minha missão. Guardei a fé. CTG. Então, essas frases começam com C, T e G. A gente não... Aí, com umas catequeses dessas, fica fácil também. Fácil, a né? gente Vamos gravar para usar isso depois. Mas eu queria fazer rodar a nossa mesa, então, e chegar na querida Joyce aí, que é a assinante coordenadora, assim que fala? Isso. Coordenadora do mais recente, não vamos dizer o último, mais recente retiro do cenáculo de número 92. Joyce, primeiramente, obrigado também, né, por estar disposta a estar com a gente aqui. E eu queria que tu falasse um pouquinho o que o cenáculo é na tua vida, assim. Petri falou um pouquinho, o Padre Guido também, né? Toda a caminhada dele de sacerdote, como que o cenáculo desperta e essa paixão, que já dá para dizer assim, né, Padre Guido, mariana, pela devoção mariana, né? Como é que o cenáculo entra na tua vida e o que significa para ti hoje o cenáculo? Eu sempre digo que eu ainda sou jovem, né? Eu não completei 30 anos, que é a idade que finaliza a juventude, então eu sou ainda jovem. E o cenáculo... Ah, é? Não parece? Tô brincando. Quase 30 com cara de 15, Isso, né? não, mas a gente vai pela lei, né? 30 é 30, 18 é 18. Não, e aí o cenáculo, ele entra na minha vida literalmente como um grupo de jovem, que muitas vezes a gente não vê isso, porque a gente vê rostos mais adultos, né? Pessoas com uma certa idade dentro do cenáculo. Só que dentro da minha caminhada, assim, dentro da minha juventude, na paróquia São Sebastião não tinha grupos de jovens, né? Tinha o Onda, que foi parte do que eu participei, né? Tinha o Onda e daí do Onda não tinha um grupo de jovens. E aí eu fiquei naquilo ali, daí meio que retornou o CLJ, que era um grupo antigo que tinha na paróquia São Sebastião, mas não tinha naquela época da minha juventude, né, da minha adolescência. E aí tinha também um grupo que era um grupo paroquial, assim, Filhos do Céu, que também era um grupo de jovens, mas não tinha... tu sabia que tinha até um tempo, talvez, para finalizar, enfim, alguma caminhada um pouco curta, né? Eu pensei, não era isso, eu queria me envolver mais, né? Que nem o Fernando falou, o CLJ tem um tempo, eu queria me envolver mais, eu queria participar mais dentro da igreja. Fui catequista, né?
ajudava muito, tinha a casa de formação das irmãs da congregação de Santa Catarina, então ajudava muito, né? Elas me auxiliavam em várias partes, na questão da liturgia da minha comunidade, até mesmo da paróquia. E aí houve um convite de quando eu completei 18 anos, disse, tu não quer fazer o cenáculo? E eu disse, quero. Porque eu disse assim, bom, eu vou entrar num movimento e não vou ter idade para sair, né? Então, com 18 anos, eu fiz o meu retiro, né? Em 2014, fevereiro de 2014, o 64º. Tu já sabia o que era cenáculo quando já eu te falava? sabia. Já tinha um conhecimento porque meu primo fazia parte e também tem um envolvimento muito grande na minha caminhada, né? E foi ele que me fez o convite, né? O Trula. E aí ele já tinha me feito o convite e eu sabia da intensidade dele também, que já era cenante, que já tinha toda uma caminhada, que tinha uma caminhada de igreja também, né? E eu pensei, não, vou ir. E aí, então, eu conheci, claro, tinha muitos amigos que também faziam parte, até mesmo pessoas da minha comunidade, assim, adultos, né? Senhores que faziam parte. Então, eu entrei em fevereiro e não saí mais, né? Continuei a minha caminhada e com uma graça e uma alegria muito grande, tive o prazer e a honra de liderar o 92º Cenáculo de Maria, né? Que foi um final de semana muito especial, muito cheio de graça e ainda vivemos todos isso. Ainda estamos vivendo muito do Espírito Santo daquele final de semana. A gente fala, claro, todo mundo aqui, a gente fala para dentro da igreja, mas eu gosto sempre de pensar que a gente está falando aqui para o mundo, né? Para a internet. Muita gente que não conhece essa dinâmica de movimentos e pastorais, etc, etc. O que significa para nós, Joyce, sem spoiler, sem estragar, sem revelar segredos, que eu sei que todo movimento tem as suas surpresas, né, ao longo do retiro, o que significa ser coordenadora de um retiro, né? Acho que a gente pode ajudar. O que significa o retiro, né, que é a porta de entrada para o movimento. Então, o que significa coordenar isso? Tu não virou chefe, né? Tu não tem agora uma divisa a mais aqui no ombro para usar, né? Então, eu queria que tu explicasse para a gente um pouquinho o que é isso. O Fernando sempre nos ensina, né? Fui 4 anos coordenadora também do grupo do CAI, que a gente aprende como liderança, de uma certa forma, né? E o quanto é importante. E muitas vezes o que a gente aprende dentro da igreja, dentro de um movimento, né? CLJ, Onda, e nós falamos hoje do Cenáculo de Maria, é a questão de liderança. Então, o que a gente aprende dentro dessa liderança, a gente leva no nosso dia a dia. A gente tem uma caminhada, como em qualquer empresa, porque é esse processo, né? Então, se tu persevera, se tu continua, se tu ajuda, né? E entender que cenáculo, o movimento Cenáculo de Maria tem um nome, mas a tua presença dentro do movimento é servir, né? É estar ali, é ser amigo, é escutar, é aprender, né? E muitas vezes até mesmo ensinar, né? A gente aprende muito um com o outro. O Fernando tem 37 anos de caminhada, eu tenho 11, mas a gente tem muitas trocas um com o outro também, enfim, com todas as pessoas. Então, a gente perseverando, o Fernando sempre diz, é o Oscar dentro do cenáculo, né? A coordenação de um retiro. Então, com uma visão geral de coordenação diocesana, eles vão observando, vão verificando, né? Como está sendo a preparação, a Joyce foi coordenadora, como é o andamento dela como coordenadora, né? Enfim, várias pessoas, isso é uma fato. E a gente ganha essa premiação. Eu ganhei essa premiação para coordenar o 92º, né? Não estava esperando, não. Literalmente foi uma surpresa muito grande, mas também foi uma graça muito grande, né? Porque daí, ali, no momento de coordenar, conheci 132 cursistas novos, que apelido muito como meus afiliados, né? Que são pessoas que agora é uma outra visão que a gente tem, né? Deles me verem, muitas vezes senhores ou muitas vezes mais jovens do que eu, de ver essa liderança, de estar presente, de saber a caminhada. Dentro do movimento, claro, importante, mas caminhada dentro da igreja, uma caminhada de fé, né? De ter esse entendimento. O Cenáculo de Maria, eu digo que ele está embasado em muitos pilares, né? O nosso construtor, nosso grande construtor, nossa obra, a nossa pedra angular é Jesus, né? Mas é lógico que existe uma estrutura e uma dinâmica humana, né, de organização desse movimento, porque ele envolve centenas de pessoas. Comida, assunto, palestra. Isso, formação. Então, eu digo assim, eu fiz faculdade de administração de empresas, né? Então, que trabalha com gestão de pessoas.
Eu fiquei 7 anos no Exército Brasileiro, que é a casa do planejamento e da logística, né? O Exército, imagina, tu ir para a guerra, tu precisa de tudo, né? Então, logística, organização, planejamento. Então, a gente trouxe muitos desses conceitos para dentro do cenáculo, principalmente na formação de lideranças. Porque, via de regra, o ser humano ele é de baixa autoestima e ele sempre se diz incapaz. Isso é uma coisa, eu não vou conseguir, não, eu não posso, não, eu não dou conta. Isso é uma coisa que é do ser humano. Então, o cenáculo vai fortalecendo, vai ensinando, vai animando, vai encorajando. E você ouvir, e outra coisa, só se é coordenador de um retiro uma vez. Né? Isso que eu ia dizer, da divisa Só, que eu quis dizer, isso. ela não virou agora... Não. Então, nós temos 92 cenáculos com 92 coordenadores, que a gente carinhosamente chama de chefes. E agora volta para a planície, como a gente brinca, né? Então, a pessoa vira chefe do retiro, que a gente diz, depois ela vira subchefe, ou seja, dando o apoio para o próximo chefe, e no retiro seguinte, obrigatoriamente, pela nossa organização, ela nem vai ao retiro. Para ela lembrar que vai continuar acontecendo mesmo sem a linda presença dela. Então, essa formação de liderança, se tu ouvir o relato desses 90 e tantos chefes, muitos te dirão o seguinte: o cenáculo foi a faculdade que eu não consegui fazer. Eu não consegui fazer uma faculdade, mas o cenáculo me ensinou como uma faculdade me ensinaria. O cenáculo me ensinou aquilo que, às vezes, a minha família, a minha casa não conseguiu me ensinar. Porque aí, eu costumo dizer assim, né, Vitor, que é uma coisa que eu falo muito, João, assim, ó, a gente precisa saber ser palco. Quando tu está no palco, tu tem que atuar bem, tu tem que fazer a tua parte, tu tem que te dedicar, tu tem que estudar o que tu tem que fazer e tu tem que saber ser plateia também. Né? Tu tem que saber descer do palco e enxergar os outros, porque senão, né, só vai ser um bom comandante aquele que soube ser um bom comandado. Né? Isso é uma questão básica de aprendizado. Só sabe ser um bom pai quem foi um bom filho. E a gente, às vezes, só vai entender o que os nossos pais diziam quando a gente também vira pai. Então, o cenáculo trabalha muito isso. Tá? Hoje, você está no palco. Amanhã, lembre-se, você vai ser a plateia de uma outra pessoa que vai estar no palco. É o trabalho da humildade, né? Que a gente pode dizer que é a virtude máxima de uma convivência em grupo. Tu pode ter os teus talentos, tuas capacidades, mas hoje... quem está na frente. E isso, João, foi uma coisa que a gente trouxe, isso eu posso dizer, eu trouxe para o cenáculo de Montenegro, porque era uma coisa que me angustiava lá na Unicinos. O padre Birk, lá o padre Chiru, aquele cara lá é legal. O cara ficava 7, 8, 9, 10 retiros coordenando. E aquilo parecia uma coisa assim, poxa, mas eu também tenho esse desejo, eu também tenho essa intenção. Eu também posso, eu também quero me sentir capaz, eu também quero... É uma questão de valorização, né? E aí foram 3 ou 4 mudanças principais que a gente trouxe para cá, que eu trouxe, daí sim. Não, no cenáculo lá em Montenegro, regra número 1, só será chefe uma vez. Então eu coordenei o primeiro retiro e nunca mais. Né? Porque isso te faz o quê também? Não, tu tem que enxergar os outros. Tu vai ter que formar outras lideranças, porque não é só tu. Ok, eu estou à frente do cenáculo todo esse tempo, mas eu não estou na frente. Eu gosto de dizer isso, eu estou à frente e não na frente. Eu não estou na frente de outras pessoas que não conseguem vir. Caminha junto. Eu sou aquele que puxa as pessoas, eu sou aquele que traz, eu sou aquele que encoraja. E tenho essa alegria hoje de poder ver ao longo dessa caminhada tantas pessoas, né, que fizeram esse trabalho. Então, é muito legal. A gente transformou o cenáculo. Então, só uma vez você vai ser chefe. Logo, nós começamos a fazer outra coisa que também era sempre na Unicinos. Eu disse, não, em Montenegro, os encontros diocesanos serão itinerantes. Sempre o pessoal tem que vir para Montenegro, cair para Montenegro, Salvador. Todo mundo tem que vir a Montenegro, os bonitos de Montenegro ficam esperando aqui e os outros têm que vir. Não, nós vamos lá na realidade de São Sebastião do Caí, lá na realidade de Harmonia, lá na realidade de Feliz, lá em Paverama, lá em Triunfo. Então, uma vez por mês, nós estamos num encontro itinerante. Aí lá, ontem, nós tivemos o curso de dirigentes, então é um grupo que está lá preparando um almoço, preparando um encontro, organizando tudo. Com isso, tu está formando pessoas lá que vão ser cozinheiro, tu está formando pessoas para liderar. O grupo está entrando até num conflito, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tudo é crescimento, né? Então, os encontros itinerantes também. E aí a gente adotou também um lema e uma camiseta, que era outra coisa que não tinha na Unicinos e que hoje
é uma marca. uma marca do nosso cenáculo, né? O leva-me onde os homens necessitem tuas palavras. E agora, se vocês me permitem, assim, a gente tinha até comentado aqui, fazer um esquema, mas a gente vai furando ainda, que a conversa vai fluindo, né? E tá boa, espero que vocês estejam gostando Nossa, lá de assistir. maravilhoso. Isso eu acho que é uma coisa que vocês trazem, tanto na fala da Joyce, quanto na fala do Petri, aí eu chamo o Padre Guido para conversa, tão importante a gente pensar o espaço da igreja, porque assim, a gente ainda tem a cabeça muitas vezes compartimentada, e eu vejo às vezes nas crianças lá na catequese isso, né? Não, vou na catequese, eu rezo bem bonitinho aqui, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, mas a minha vida é outra, né? A minha vida é descolada daquilo. Aqui vocês estão trazendo e mostrando, né, como o ser humano, na sua complexidade, ele é igreja, ele é fé, ele é oração, isso faz parte, mas ele também é formação, né? Eu tenho um aluno no seminário propedêutico ali que ele sempre fala, tudo é formação, tudo é formação. E de fato eu acho que vocês conseguem trazer, eu tô olhando de fora e analisando, né, pensando como a Joyce, por exemplo, como profissional é melhor por causa do cenáculo. Como daqui a pouco a Dona Maria lá, o seu José, vão ser melhores cozinheiros e vão montar um restaurante a partir de uma experiência que tiveram num curso do cenáculo. Se tu for atrás desses relatos, tu terás centenas exatamente assim, gente que diz, eu gerencio a minha empresa com o que eu aprendi no cenáculo, porque eu não tive uma orientação, porque a gente tem todos esses cuidados, né? O gerenciamento, a estrutura, a organização, a valorização, o reconhecimento, a formação. O cenáculo é, sem dúvida, o movimento que mais dá formação. Nós temos um curso de dirigentes para você trabalhar no retiro. Todos os anos nós fazemos um curso para palestrantes, né? Como fazer uma palestra. Coisa que se vende caro aí, como oração, desinibição, oratório. O cenáculo, uma vez por ano, faz um curso gratuito de qualidade para quem deseja, que não é só fazer uma palestra no cenáculo, falar em público, se comunicar, né? Nós estamos aqui nos comunicando, depois da sobrevivência física, a maior necessidade humana é a comunicação. Então a gente ensina a se comunicar. Nós damos o uso do microfone, isso, né? Que é uma nós coisa... damos curso para a pessoa aprender a tocar um instrumento, que também é algo que faz uma diferença. Então o cenáculo, e é uma das nossas marcas fortes, muita formação. Você senta lá, formação que é capacitação. Porque o que é um curso hoje, né, João? É caríssimo, qualquer curso. Qualquer curso é caríssimo. Então o cenáculo faz isso, né? Recebeste de graça dai também vós. O cenáculo forma pessoas, o cenáculo o cenáculo instrui, o cenáculo aperfeiçoa, encoraja, motiva, né? E o resultado está aí. São 33 anos aqui, 10 mil pessoas, grupos fortalecidos, lideranças de 20, de 30 anos, né? Gente que persevera, que luta, que dá vida pelo cenáculo, tem a sua casa, a sua família, o seu trabalho, e fora disso se dedica como batizado e missionário, evangelizador. Lá no nosso lugar, no nosso trabalho, na nossa casa, né? Eu sempre brinco, né? Eu faço parte do Conselho Diocesano de Pastoral aqui da Diocese desde o começo, desde 2009. Inclusive, sou o secretário do Conselho, então eu tenho todas as atas, eu estive sempre junto. E eu sempre digo, nós do cenáculo, a gente acreditou quando alguém disse que na Igreja de Cristo todo batizado é missionário. A gente acreditou nisso. Às vezes tem gente, não, isso é função... Não. Nós, quando fazemos cenáculo, eu digo, gente, acredite uma coisa, eu escutei isso e é verdade. Ó. Na Igreja de Cristo, todo batizado é missionário. Então, fez o cenáculo agora, ó, vai descobrir a tua missão. Pega a tua função que tu vai fazer na tua comunidade, na tua paróquia, e vai lá, ajuda de alguma forma. Sempre precisa, né? Tem lugar para as pessoas. Então, o cenáculo trabalha isso. Isso tu vê na prática. Ministérios, coordenações paroquiais, catequistas, liturgia. Isso eu não preciso estar dizendo, Sim. isso se vê na prática em todas as comunidades. Pois é, a gente falou do cenáculo para a vida, né? Ou seja, da experiência de igreja para a vida. Agora eu queria voltar para o Padre Guido e olhar um pouquinho. Não é só oração, né? É orar com ação, né, Padre Guido? O que é a importância disso? Inclusive, eu estava me lembrando que também no Cenáculo de Maria, uma coisa muito presente é que as pessoas, às vezes, não dão valor a si mesmas e acham que os seus problemas são os maiores. Isso que é interessante quando você começa a ouvir outras pessoas que já passaram pelas piores situações da vida e hoje estão, né, de pé de novo. Então, isso ajuda muito.
Eu diria, só este contexto todo faz com que a gente pense, puxa, mas eu sempre achava que o meu problema era maior. Claro, às vezes eu sou o problema, né? Porque eu, às vezes, não quero aprender com os outros. E eu acho que o Cenáculo oferece essa oportunidade para que a gente aprenda com os outros. E uma das coisas que me ajuda muito, inclusive a devoção a Maria, é que desde 88, né, eu participo da Romaria de Nossa Senhora Consoladora em Ibiaçá, bem no interior de Lagoa Vermelha, para lá, né? E eu, desde 88, isto é, começou com a Romaria 36, número 36, e o último ano foi, então, este ano foi 73. Ou seja, estou sempre um ano na frente do número da Romaria. Quer dizer, não faltei nenhum ano, inclusive durante 25 anos, completei o Jubileu de Prata, né? Onde eu participei intensamente, né, da Romaria, das missas, confissões. Nossa, a gente quase que se perdia, no sentido, perdia o tempo, a noção de tempo. A gente ficava lá atendendo confissões, sexta de noite, sábado de manhã, sábado de tarde, sábado de noite, domingo de manhã, domingo até meio-dia, domingo de tarde. E às 3 horas, eu me lembro a primeira vez, às 3 horas terminava tudo. E eu tinha gente na fila, fiquei até 5 e pouco, eles pensaram que eu tinha desmaiado, né, porque acharam interessante, né? E, inclusive, uma das primeiras romarias lá em Ibiaçá, me chamou a atenção que o pessoal dizia para a gente, olha, quem sabe tu dá bênção para as pessoas. Tudo bem, eu me dispus, mas lá para as tantas alguém dizia, o senhor tem que ser mais rápido, você está demorando muito. Eu disse, então, deixa para outras, eu vou cuidar das confissões, né? Porque as pessoas precisam de alguém que ouça, né? Que escute, que tenha tempo para elas. Então, isso também vale para o Cenáculo de Maria. E por isso também eu procuro não faltar, como eu disse, nem que seja por um minuto estou lá. Né? Porque eu acho que a questão não é o tempo, o número de minutos, mas o estar, né, com a turma. Né? E aí, claro, a balinha do coração, que é a identidade, é a marca registrada. Tu vai em qualquer lugar, as crianças já, quando veem uma balinha do coração no mercado, já dizem a balinha do Padre Guido. Padre Guido. E o Cenáculo é cultural também, eu falo, né? Por exemplo, nós temos 30 cidades, né, que formam o nosso movimento. Então, nós temos 10 encontros, né, todo ano, que são esses encontros itinerantes. Então, a cada 3 anos, a cidade recebe o encontro diocesano. Então, quem frequenta o Cenáculo durante 3 anos, ele conhece todas as paróquias da diocese. Ele vai na igreja de todas as dioceses. E não é pegar o carro um dia, vamos lá. Não teria eu sentido ir lá naquela igreja, não. Mas pelo encontro do Cenáculo, eu entro no meu carro, né? A gente diz, a pessoa que está no Cenáculo numa caminhada de 3 anos, ano A, ano B, eu não sei, ela entrou nas igrejas, né, de todas as paróquias da diocese, conheceu a cidade. Isso também é cultura, isso também é tornar as pessoas, né, mais capacitadas. Isso é desenvolvimento. Isso é aquele verdade, desenvolvimento Joyce? global, né? Integral, né? Tu sente? Eu sempre digo, nunca imaginei que eu ia conhecer a paróquia de Roca Salles, mas eu conheci no movimento, dentro do movimento, né? Porque é longe, não tem o porquê eu ir, né? Não tem mas parente, não tem. não tem esse conhecimento, mas isso é muito bom, né? E é bom também da gente também chegar na paróquia daquela, porque às vezes, que nem eu digo, é longe, não tem um evento diocesano que possa acontecer ali perto, né? Então, de conhecer, as pessoas também ficam muito agraciadas de nos receber de uma certa forma, né? E tem essa troca também. Tô conhecendo a tua paróquia. Seja bem-vindo à minha paróquia. Essa que eu tanto falo, que eu tanto te apresento nas falas. Né? É muito legal essa parte. Inclusive, no caso, esses retiros, esses encontros, não é só a gente oferecer algo, mas o que a gente aprende, né? Eu sempre digo,
as coisas importantes, mais do que numa sala de aula de faculdade, a gente aprende se a gente estiver disponível para isso. A gente aprende, inclusive, na rua. Eu tive vários casos, trabalhando 20 anos em Porto Alegre, né, de pessoas, onde pessoas, moradores de rua, me deram lições que até hoje não esqueci mais. Só um caso, em Porto Alegre, perto do meio-dia, domingo, né, eu já estava saindo para almoçar na casa de uma família, ainda não sabia aonde, mas eu ia muitas vezes pelo cheiro, né? E aí aparece um senhor de rua e disse: padre, o senhor não teria uma calça? E eu tive a ousadia de dizer para ele: eu acho difícil. A resposta dele foi: difícil, mas não impossível. Nunca mais eu me dei o capricho de dizer é difícil para não fazer. Não. Ele sempre me faz lembrar: difícil, mas não impossível. Muito bem. Por isso que o senhor está sempre jovem, assim, um eterno Sim, estudante. sim, porque cada ano que passa a gente fica mais jovem para o céu. Porque é contagem regressiva. Sim. Mas, gente, a gente começou aqui, Petri, contando uma história. Queria trazer um pouquinho dessas imagens nessa história e não esquecer que a gente parou lá, chegamos em Paróquia de Montenegro, né? Exatamente. Afinal, é 50 anos, esse também é um programa celebrativo. Então vamos contar e registrar essa história do cenáculo. O Petri preparou para a gente umas imagens aí, acho que o Vitor consegue colocar para a gente aqui, contando um pouquinho dessa história, né? Como é que se diz? As fotografias são a melhor forma de Isso. registrar. Esse né? é o primeiro cenáculo. Então, ali, essa é a imagem, a foto do primeiro cenáculo, 18, 19 e 20 de julho de 1975. Por isso, essa feliz coincidência que os 50 anos será no dia 20 de julho, domingo, que também é o Dia Internacional do Amigo. Né? E o que é o cenáculo, se não uma grande amizade, né? Uma grande família mesmo de amigos e de irmãos. Não, está, É o Santuário de Schenstatt, em Santa Maria. Exatamente. Dia 20, né, o grande encerramento do retiro, né, o primeiro, exatamente no dia do amigo. E, nossa, então, o amigo Jesus, ou a amiga Maria, espetacular. O que a gente tem mais aí? Na sequência daí tem o padre Francisco Mascarenhas, então, que é também o nosso registro histórico, nossa gratidão, ele lá no céu, nosso reconhecimento. Padre Francisco Mascarenhas, um padre indiano, né? E é considerado o maior, foi o maior propagador da Legião de Maria no mundo, Padre Francisco Mascarenhas. E a Legião de Maria, que foi criada por Frank Duff, né? Que foi um leigo que participou do Concílio Vaticano. Um leigo lá no meio do concílio. Ele está sepultado lá em São Leopoldo? Ele está sepultado em Santa Maria, no instituto que eles têm lá, magnífica, lá em Santa Maria. Eles trouxeram os restos mortais, porque ele construiu a casa lá em Santa Maria para depois fazer os retiros lá. Durante muitos anos acontecia o cenáculo lá. E não tem mais hoje, né? Mas ele então faleceu ali em 31 de dezembro de 2001. Quando fiz 14 anos de padre. Né? Aí na sequência, então, a próxima foto vai nos mostrar, então, a segunda parte, né, que é o cenáculo de São Leopoldo, né, setembro de 1983, que inicialmente era feito em Farroupilha, lá Caravaggio, né, mas depois passou a ser feito em Esteio. Bastante gente, muito jovem, né? Muito jovem. Aí já, assim, um reflexo da pastoral universitária, né? Já era gente de dentro da universidade indo dar início, né? E ali está o padre Francisco Mascarenhas, né? Tipo, ratificando, né? Validando o primeiro cenáculo. Né? Isso aí. E aí, do cenáculo de São Leopoldo, a gente faz a memória também, o reconhecimento ao padre Afonso Birk, né? Que foi esse cidadão que realmente foi... Opa, acho que passou o padre Birk, né? Aí já é quando eu cheguei no... Aí. Então, esse é o padre Afonso Birk, né? Setembro de 1922, falecido em 11 de julho, agora né? vai completar, né? O falecimento. Então, ele é dentro da Unicinos, o padre responsável pela pastoral e que dá esse start, né? Que diz, vamos levar à frente, porque a gente precisava, para iniciar em Montenegro, de uma bênção sacerdotal, né? E ele, então, foi quem deu início a isso. Aí, já na próxima foto, aí que passou ali a minha daí, Vitor, só para... Aí quando eu chego... Ali já é o padre Birk também, isso, né? também, né? Aqui o padre Chiru também junto, né? O padre Birk. Aí eu entro no processo aí, né? Em 1988 e realmente, né? Foi impactante. Para mim foi assim, foi incrível. Foi algo surreal, né? O cenáculo disse, não, isso aqui agora
É o que eu quero para mim, né? Então, até as pessoas às vezes perguntam, pô, 37 anos, ainda tem graça? É sempre o mesmo retiro. E eu costumo dizer uma coisa que é a maior verdade. O cenáculo é sempre igual ao retiro, mas eu nunca estou igual. Aham. Quem era eu aqui, ó, dá até para ver a diferença. É. A diferença física. É. Ou seja, o cenáculo acompanhou toda a minha história, toda a minha. Então, o cenáculo foi sempre igual, mas o cenáculo sempre encontrou um Fernando Petri diferente. A cada novo retiro eu era um outro homem, uma outra pessoa, com outras alegrias, com outras dificuldades, né? Com outros dramas, com outras conquistas. Então, ele nunca é velho, ele sempre é novo, né, na nossa vida. Essa casa que não existe mais. Essa casa que não existe mais, infelizmente. Aí para frente, então, aí começa, então, com o Padre Birk, né, ele capitaneando isso, começa a expansão, quando a gente diz fora dos muros, né, da Uniceiros. Então, o primeiro de Canoas, em agosto de 1991, né, depois o primeiro de Caxias do Sul, dezembro de 1991, e aí chegamos no primeiro de Montenegro, né, o Padre Birk, né. Realizado no seminário de Pareci Novo. O único que foi realizado em Pareci Novo foi o primeiro, né? O Santo Inácio. E a casa estava pleno ainda ali. A casa estava a pleno vapor. Mas aí logo a gente viu, porque a turminha aqui era pequena, né? Mas logo a gente já viu que ia ser grande e aqui não daria conta. Então, já a partir do segundo, já passou a ser no Santo Inácio, né? Então, o único, é engraçado isso, né? O único que não foi no Santo Inácio foi justamente o primeiro de Montenegro. Sim, e vocês chegaram naquela casa lá por uma questão de acomodação. Isso, por proximidade mesmo. Com os jesuítas. Tu diz no Santo Inácio? Isso. Não, porque realmente a gente saiu a procurar algo que fosse maior, né? Porque nós foi não pelo tamanho, né? Nós tínhamos que buscar um espaço que fosse maior, porque a gente já visualizou que aquilo ia, que aquilo ia crescer, né? E aí a história do cenáculo, depois aqui então na diocese, ligada a Montenegro, muito ligada àquela casa. Não, aquela Lá casa. vocês Aquela têm história casa, naquela aquela casa. casa é a história do cenáculo, vamos dizer assim, em toda a arquidiocese de Porto Alegre, aqui na Diocese de Montenegro. Todos os grupos, Vicariato de Gravataí, Canoas, Porto Alegre, todo mundo usa o Santo Inácio. Santo Inácio é a nossa casa. O que eu também tenho um carinho todo especial por aquela casa, se a gente for olhar na história, né, da própria paróquia, que a gente via que Onda, CLJ, todos passavam por lá, mas o cenáculo sempre esteve, né? Sim, mesmo nos momentos em que a casa teve mais fechada, mais dificuldade. E o cenáculo sempre gigante. Nós vamos para lá com 240, 250 pessoas em cada retiro. Lotação da casa total. Né? O que a gente tem mais aí, e então? Aí, então, o primeiro de Porto Alegre também, ali, Padre Francisco Mascarenhas, né? E o Padre Birk, essa foto também é a última que os dois estão, assim, juntos, né? Que são os nossos... E aí, a partir daí que... Alguns dados importantes aqui da nossa diocese, né? Como o programa é aqui dentro da nossa diocese. 1995 é a próxima foto, né, Vitor? Ó... 29 e 30 de setembro e outubro de 1995, pode ver que a foto muda, né? É a estreia das nossas camisetas azuis. Né? Então, e aí deixa só eu trazer aqui uns rostos, né? Isso. Bem conhecidos. Aqui a Giovana, né? Isso. A Giovana, né? Que é bem conhecida na diocese. Vocês podem ajudar. Aqui é o Gastão? Esse é o Gastão. O Gastão, que eu acho que ele foi do meu cenáculo. Eu fiz cenáculo também. Isso, sim. Eu acho, não tenho bem certeza, né? E aí a gente vê então outras pessoas. A Dilson ali, aqui a Georgia Caldas, filha da irmã da Betina. Isso, né? Irmã da Betina Caldas, né? Esse aqui é o Zezinho, que é de Caxias e fez o cenáculo comigo e está até hoje com a gente aí. E lá o Birk também, né? E se vocês me permitem, não sendo etarista, né? Mas assim, a gente já percebe que o movimento tem uma caminhada, porque os rostinhos não são mais tão jovens, né? A gente percebe lá, eu não sei, provavelmente aquela senhora lá em cima do lado da cruz, já é alguém, ou seja, o carisma já está conquistando não só jovens, né? O que aconteceu? A Joyce fez, daqui a pouco, vou levar a minha mãe, né? A minha mãe precisa ver isso. Meu pai, então, aí ele perdeu o como é que diz? O limite. Ele perdeu o limite. Hoje a gente brinca, né? De 18 a 98. Então, mais de 98 a gente não aceita cursistas. Eu tenho uma história, uma vez que eu fiz o cenáculo, acabei não perseverando enquanto grupo, mas sigo a minha caminhadinha ali. A minha mãe foi falar que eu tinha feito, então, um movimento e tal, e uma pessoa olhou para mim e disse assim, cenáculo? Aquele que aceita tudo que é gente? Isso. E tu sabe que isso é usado, é uma faca de dois gumes, é pejorativo. Qualquer um vai no cenáculo. Exatamente. Qualquer um pode vir pro cenáculo. Ó, venha junto. Porque Jesus foi quem disse, né, que ele veio para quem estava doente. Claro que o sentido, eu entendi o que ela quis dizer, que não é um grupo de jovens, mas isso também é bonito, não, né? Mas isso também já nos carregou uma bagagem pesada muitas vezes.
vai pro Cenáculo, vai resolver tua vida lá no Cenáculo. Pode vir, não tem problema, né? O Cenáculo trabalha forte, várias bandeiras aí, e a gente acredita não nessa é ou não é conversão. só, né, um grupo de jovens, não é um grupo Não, de não. casais, não é um grupo de idosos, não é. É de todos. É de todos. No ano passado tinha uma vovó, ia fazer 95 na terça, depois do retiro. 94 anos fazendo o retiro. É verdade. Aí, aqui já, então, Padre Alcido. nosso reconhecimento, né? O Começa o Padre Alcido. Alcido, e aí eu fiz o quê? Um banner com todos os retiros em que ele foi o nosso diretor espiritual, sim. que ele foi de janeiro de 96 a dezembro de 2013. Né? Então a gente foi presenteá-lo também, sempre. O Cenáculo, tanto que a história, né, dos 50, a gente cuida muito a gratidão, a valorização, a quem fez a história. É Deus que comanda tudo, é o Espírito Santo, é Jesus, mas precisa de pessoas, né? E a gente valoriza muito as pessoas que fazem a história do Cenáculo. Então, o Padre Alcido, e aqui, que eu já digo assim, ó, que daí começa, a gente deixou de ser Cenáculo de Montenegro para ser da área. Então, a gente cresceu, né? Em janeiro de 96, a gente não é só mais de Montenegro, a gente é da área agora. Aí começamos essa ideia de celebrar, né? Qualquer coisa, cara, trabalha, tudo, mas, pô, celebra isso também. Então, a gente, a cada 5 anos, parou a história, digamos, para celebrar. Então, aqui, a nossa primeira festa, né, de 5 anos, coube todo mundo no Ataíde Cardona, aqui em Montenegro. Em 97. Em 97. Era a nossa primeira festa de 5 anos, né? E aqui, um reconhecimento ao Padre Beno Petri, meu tio, irmão do meu pai, que foi, né, em 1939, faleceu em 2020. Aí já é o reconhecimento, porque em 2000 a gente leva o Cenáculo para o Paraná. E ele foi essa... Sempre precisa de alguém, né? Ou seja, vamos explicar direito isso. Aqui, o grupo de Montenegro, aquele que irradia, que já agora é área, leva a experiência do Cenáculo para uma outra diocese. Isso, para o Paraná. O que aconteceu? Para outro estado, inclusive. O meu tio, irmão do meu pai, como ele não tinha família, ele vinha passar o Natal com a gente. A gente tinha aquelas coisas de amigo secreto, de festa. E ele só me via com violão para cá. Eu tenho que correr, eu tenho que tocar numa missa, eu tenho uma reunião. E aí um dia ele falou, pelo amor de Deus, senta aqui e me explica isso. E eu expliquei, tio, é um movimento assim, maior de 18 anos, papapá, a gente faz isso. E ele disse, vamos fazer isso lá no Paraná? Não tem lá, né? Tem os movimentos mais conhecidos. E eu, João, eu falei para ele essa frase que eu vou dizer para vocês. Eu falei, tio, onde é que é Mamborê? Né? É a cidade dele, porque os jesuítas ocupavam muitas paróquias do Paraná ali, uma região de Campo Mourão ali, com muitas paróquias que eram dos jesuítas. Daí eu falei para ele essa frase, tio, vamos fazer assim, ó. O senhor arruma uns loucos lá para fazer o Cenáculo e eu levo uns loucos daqui para ir até lá para fazer o curso. Para mostrar o curso. E nessa loucura, em 2000, acho que é a próxima foto aí, né? Eu creio que sim. Nesta loucura, abril de 2000, primeiro Cenáculo de Mamborê, no Paraná. Nós fomos durante quase... Tá, mas aí já tem vários rostos conhecidos. Exato. Ali é o Fernando Kindle. Né, o Gastão de novo, o Adilson. Aqui o João Heitor, a Cissa. Jacinto, que é aí da música litúrgica, a Adri Keffer e outros que estão na beirada ali, né? E aí, depois vai aparecer a foto, né? 2000, agora abril, então. Em abril agora, fui ao Paraná, acompanho direto o grupo lá, mas fomos ao Paraná celebrar já os 25 anos lá. Aí aqui, ó, 2002 já, 10 anos, já não coube mais no Ataíde Cardona, já fomos para o Domingão ali, né? No ano 2002. E aqui, uma outra foto histórica para a gente, né? Que é o lançamento do CD. Ao longo desses 33 anos aqui, nós lançamos 10 CDs de músicas católicas. O Cenáculo dá muita importância para a música, e a música é uma flecha, né? Então, o Cenáculo é um movimento que valoriza muito a boa música, né? Todo o retiro do Cenáculo tem um lema de uma música, um lema musical. E aí nós fizemos o lançamento. Imagina, isso aqui é 2003, cara. Ir para um estúdio, gravar um CD, ir para uma prensagem de CD, fazer uma... Gente, isso aqui é 20 tanto. Isso é algo histórico, né? Então, esse foi o nosso primeiro CD dos 10 que nós já gravamos, né? Ali tá a Lília também, que tu deve ter conhecido, né? PC, Fabiola, né? E estamos indo, ó, eu disse que... Ó, e aí a gratidão ao Padre Azabido, então, né? De janeiro de 2004. Quem é o Padre Azabido? Eu não conheço ele. Ele é o Padre Azabido Ludwig, hoje ele está em Salvador do Sul, né? Ele é de lá Poço no das meio, lá em Antas, cima, é. camisa. Isso, Então ele foi o nosso, sim, foi o nosso diretor espiritual durante esse período aí de 2004 a 2012. Também recebeu um banner com todas as fotos, né? A gratidão a ele por essa caminhada. Aí já nos tornamos
vicariato, né? Aí essa foto marca, ó, aí já não somos mais área, já junto com a criação dos vicariatos, então o cenáculo passa a ser vicariato, né? Já no Só recuperando 36º. então na história da nossa diocese, a gente tem um momento de preparação, um momento em que se cria como uma unidade não autônoma ainda da arquidiocese, mas com uma vida administrativa um pouco mais administrativa, né, pensando em termos de igreja, um pouco mais independente, mais particularizada. A gente tem um vicariato, né? Dom Clemente Weber, então, vem para cá Foi como o precursor da diocese. bispo, o precursor da diocese. O primeiro E me bispo trouxe junto, né? carregou junto. Não, porque eu vim para cá exatamente porque eu era coordenador de catequese, então para ter alguém que também atuasse neste ramo, né, catequese, também já em vista da criação da nova diocese. Já se sabia, né? Já se tinha um caminho do vicariato, que o vicariato se tornaria diocese. Só para situar com a história Maravilha. da diocese também, né? Aí, ó, em 2005, nós fizemos uma primeira experiência de 30 anos no Rio Grande do Sul. Foi a primeira experiência que a gente já convidou. Porque o que aconteceu? O Senaco saiu do Unicinos e se espalhou. E a gente tentou, né, juntar. Então, em 2005, já fizemos uma experiência de um encontro estadual, né, de todos os grupos, né? Foi isso. Aí já fomos para os 15 anos, né? E aí interessante isso também. É a estratégia, né, João? Eu falo, cara, a gente tem que ser estrategista, tu tem que pensar nas coisas. Os 10 anos foi em Montenegro, os 15 anos foi em outra área de pastoral, Salvador do Sul, Parque Municipal de Salvador do Sul. Né? Na sequência vai aparecer todas as nossas áreas pastorais. Então, aqui daí, então, Diocese, somos diocese. 47º cenáculo marca. Nós não contamos mais os nossos retiros agora como Arquidiocese de Porto Alegre, mas sim, é o nosso 47º, sim, mas é o primeiro nosso como... Que honra, né? Que orgulho. Diocese. Cenáculo da Diocese de Montenegro. De novo, só para chamar a atenção como está diversificando Isso, não. as pessoas, as exatamente, idades. Né? Nessa questão de movimento, né? Nessa questão de continuidade. Aqui, porque o Senac tem as reuniões de coordenação, que é essa formação, né? Os líderes dos grupos, os coordenadores, a gente dá a formação, a gente faz toda essa orientação. E aí eu marquei como a nossa primeira reunião de coordenação, então já nas dependências da nova Cúria Diocesana, né? 26 de julho, né? Paralelepípedo, as oliveiras nem estão ali ainda. Exatamente. Então, aí o nosso Padre Inácio, na época, Padre Inácio, nós queremos fazer uma reunião aí, né, dentro da Cúria. E conversou com o Dom Paulo, beleza. Então, a gente veio ocupar a primeira vez, meu Deus, o auditório da Cúria, aquela coisa. No dia da vovó e do avô. Exatamente, no dia da vovó, né? Aí, ó, 2012, 20 anos já, Parque Municipal de São Sebastião do Caiós, ou seja, na outra área de pastoral. Né? Olha, tu vai vendo as imagens como elas vão se agigantando. Lembrando só, né, para quem está nos assistindo, nossas áreas pastorais são 5, Montenegro, área pastoral, né? São Sebastião do Caí, Salvador do Sul, Estrela, Bom Princípio. Bom Princípio, isso aí. Então, 2012. Aí aqui, aí ele pode falar dessa foto aí, ó. Mais cabeludo, né? Cabelo escuro. Cabelo mais castanho. 61, já estou com uns 32 retiros à frente, né? Inclusive em torno de 4.500 pessoas que estão envolvidas. Então, esse foi o dia da posse oficial do Padre Guido como nosso... Né? Então, o Padre Azabido e o Padre Alcido receberam o seu banner, o Padre Guido ainda não, porque ele ainda Eu quero que cresça. Aí, um dos momentos históricos do nosso movimento, jornada. A jornada, fizemos um ônibus só do cenáculo. Essa noite e esse final de semana da jornada foi, né, com o Padre Francisco, com o Papa Francisco, e com essa gurizada aí, os nossos jovens do cenáculo, né? Então, a participação do movimento lá no Rio de Janeiro, na jornada, histórico também, marcou demais, né, a nossa caminhada. E gaúcho de casaco no Rio de Janeiro, que não é pouca coisa. Nossa, e foi frio, gente, e chuva, que louco. Lembra que tiveram que até mudar o lugar da jornada porque inundou lá o lugar que eles tinham preparado. Aí, dezembro de 2014, dá para ver também a nossa catedral. A gente está na catedral aí, né? Dá para ver. Então, o cenáculo também, eventualmente, ele faz alguma rifa, alguma coisa com o intuito de fazer algum aporte financeiro, né? Na época, na construção da catedral, o cenáculo fez 2 ações, né, de rifas. Uma foi a compra do ambão, né? Que alguém pode dizer, mas é só um ambão. Mas nesse ambão aqui, lá em 2014, foi R$12 mil, né? O cenáculo, então, patrocinou o ambão.
E depois a gente tem o orgulho também, a pintura de Nossa Senhora, que está no altar lá no presbitério. Também fomos nós que patrocinamos e que casualmente também custou R$12.000. Então, as ações também de aporte financeiro, de ajuda, né, na obra, na construção. Nosso compromisso como leigos, né, como participantes da igreja. Aí, do Paraná, lá de Campo Mourão, hoje nós já estamos na 2ª Diocese do Paraná, Apucarana. Desde 2016, já vai fazer 10 anos lá em outra diocese. Então a sementinha da Diocese de Montenegro já está em Campo Mourão, Diocese de Campo Mourão. Diocese de Campo Mourão, 25 anos, e Diocese de Apucarana, 10 anos já. Beleza. E muito forte, muito, muito forte. Aí já os 25 anos, então, Parque Municipal da Feliz, né? Área Pastoral Bom Princípio, 2017. Daí, uma coisa que a gente também, que é um dos nossos orgulhos, né? Durante a pandemia que nos assolou, aí foi aquela coisa, o que vamos fazer, o que vamos fazer? E a gente, corajosamente, que coragem não nos falta, né? Até porque na Bíblia, 365 vezes, Jesus diz, né? Não tenhais medo. Então, é uma coragem para cada dia. E nós criamos a TV Cenáculo, foi o auge do abuso que a gente fez, né? Criamos a TV Cenáculo com programas diários. Nós íamos para a TV durante os 2 anos da pandemia. 460 vídeos, né? Que nós fizemos, programas ao vivo, e esses eram os apresentadores dos programas. Que saudade daqui desses grandes programas que fizemos, né? Na questão de comunicar e de manter o cenáculo unido, né? Aí, 2022, né? Retomada da pandemia, né? Aqui, os primeiros dias, a gente fez a festa, então, de 30 anos, a área de pastoral Estrela no Centro Comunitário Cristo Rei. Aqui foi quando parece que o mundo voltou a girar de novo, né? E aqui, como eu falei antes, recentemente agora, os 25 anos do Cenáculo lá no Paraná também. Esse aqui é o Seminário São José, em Campo Mourão, né? 1000 pessoas aí que foram para celebrar os 25 anos. Né? Então, também, para a gente é muito lindo, né? Ter um filho lá que tem 25 anos já e que a gente acompanha com todo amor e carinho, né? E aí, o 92º, né? Trazendo, né, o Joyce aqui, né? Aí a Rostos Joyce, conhecidos, a bem Joyce. conhecido, né? então, sempre assim, ó, no centro aqui, né? Para quem vai olhar depois dessas fotos, pode saber que está no centro, as pessoas vão chegando, e quando chega no centro, então ela está na coordenação do retiro, né? E tem mais... E um grupo bem bonito, bem diversas idades, diversos lugares, etnias, bem bonito, né? Bem cara de Brasil. Maravilhoso. E aqui, né, agora, recentemente, né, maio agora, durante a missa do 92º Cenáculo, né, o Cenáculo nós temos, lembra da valorização, né? Desde que a gente começou a marcar. Completamos 1000 senantes, então a gente nomina, você é o senante 1000. Então, ali a Giane 1000, a Helmi, que era a esposa do Pedro Nais, foi a 2000, 3000 era o Éden, mas ele está morando em Tocantins, não pôde vir. 4.000 o Rômulo, daí a Cirlei representou. O Adriano é o 5.000 e o Padre Jonas é o senante 6.000, né? Quando ele era seminarista, ele fez o 61, que foi o primeiro retiro que o Padre Guido acompanhou. O Yuri é o 7.000, a Paola, que é uma menina especial, é a nossa senante 8.000. A Lisandra, que é a mãe da Jaque, que viveu 3 anos, recentemente, vocês devem ter ouvido a história, estava em busca da doação da medula, acabou falecendo. A mãe dela, a Lisandra, é a senante 9.000. E o Natan agora foi o 10.000. Então, essa caminhada... Natan recém-entrado já sob a batuta da Joyce. Exatamente. Então, essa caminhada de 10.000 senantes é um marco, sim. Às vezes as pessoas, número não é importante. Não, número é sim. Eu falo uma coisa, João, assim, às vezes as pessoas falam, mas o cenáculo é muita gente. Cara, eu falo que preparar um retiro é que nem você levar um circo para uma cidade. Tu tem que montar a lona, tem que estar os palhaços, o Globo da Morte, as motos, tu tem que passar o carro de som avisando. Antigamente tinha bicho, né? Tem que alimentar os bichos. Cara, daí tu monta o picadeiro lá. Se vier 50 pessoas ou 500 pessoas, é o mesmo trabalho. O trabalho é o mesmo. Então a gente fala, gente, vamos lotar sempre o Santo Inácio. Eu sou aquele que busca todas as cadeiras cheias, porque a gente não sabe se não é aquela cadeira daquela pessoa que a salvação para a vida dela está chegando agora. Então a gente tem isso, não. Nós vamos lotar a casa sim, nós não vamos, é o que Deus mandar, quem vier. Não, vai à luta, convida alguém, traz alguém. Tu recebeu esse presente, dá esse presente para alguém, fez a diferença na tua vida, faz tua diferença na vida do outro. Então a gente valoriza isso, ó. Cara, é 10.000 pessoas. Cara.
10 mil pessoas. 10 mil pessoas, né? E aí, a última foto aí, eu agradeço o Vitor que passou, né? Então, é nosso convite, o nosso grande projeto agora desses dias, né? Cenáculo de Maria, né? Celebração de Ação de Graças, 20 de julho, Santuário Nossa Senhora Aparecida do Sul. De novo, estamos fazendo uma ação, né? Nós estamos estamos rifando uma moto, uma Honda Fan 160 cilindradas, 0 km, pelo precinho de R$10, né? E daí, de novo, vamos dar um aporte financeiro agora para o santuário, justamente para ajudá-los, né? Já fizemos uma outra rifa, já fizemos um aporte financeiro para eles, e agora estamos fazendo essa outra para, de novo, né, ajudar lá para que o nosso santuário diocesano, né, onde a gente está fazendo a Romaria Diocesana desde 3 anos já, o Cenáculo está fazendo a Romaria Diocesana, Cenáculo em Romaria, percursos, né, de 20 quilômetros, 10 quilômetros, 3 quilômetros, porque a gente via muito, né, foi uma ideia que a gente teve, uma discussão, a gente vê o nosso pessoal da diocese, com todo o carinho, todo o respeito, vai lá para Caravaggio fazer Romaria, vai lá para o Padre Róis fazer Romaria. Nós temos o nosso santuário. Vamos criar o hábito de fazer a Romaria, a caminhada, para o nosso santuário. Né? Então, o Cenáculo também está ali, estamos fazendo a Romaria, então agora também estamos ajudando, né, para ajudar. A gente quer sempre ajudar, então esse é o convite, né? E aí eu fiz um hino. Já fica na agenda aí. E aí eu fiz um hino, né, de muito tempo, né, que se chama 50 anos em 5 minutos. Porque, coincidentemente, o hino deu 5 minutos a gravação. Então, na música, a gente trouxe todas essas pessoas, todos esses lugares e todos esses elementos que o Cenáculo valoriza, né? Então, ali, quem escuta o hino consegue entender toda essa caminhada, essa dinâmica do movimento, os elementos que são importantes para nós, né? E o refrão é Cenáculo de Maria, 50 anos no Rio Grande do Sul, evangelizando, transformando vidas e acolhendo a todos em nossa família azul. Né? Então, esse é o refrão do nosso lema, que é desse hino, que é isso, né? Nós estamos aí para evangelizar. Eu tenho dito, nós temos obsessão pela evangelização. Nós queremos evangelizar, nós queremos apressar. Né? O inimigo de Deus, ele é rápido para tomar os nossos filhos, nossos jovens, para tirá-los do caminho do bem. E às vezes a gente, na igreja, cristão, a gente é meio lento, vai andando, deixa acontecer. O Cenáculo, não. A gente tem pressa. A gente tem pressa pela evangelização, porque a gente sabe que pode ser a salvação da vida de alguém que está do nosso lado. Né? Então, a gente tem essa evangelização e transformação de vidas, porque o Cenáculo realmente ele é as pessoas dizem, né? Vidas transformadas. E é o que a gente quer, com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, com as nossas imperfeições, que todo mundo tem. Mas a gente deixa isso um pouquinho de lado para ter um rumo e juntos, de mãos dadas, né? O Cenáculo tem lideranças históricas assim que se dedicam mesmo. Maravilha. E de mãos dadas a gente vai à frente e já estamos aí para os 50 anos e logo em agosto já vem o 93 e a gente diz que já está caminhando para o 100º Cenáculo. Imagina que dia... 100 cenáculos, né? Uma centena de retiros realizados, isso é maravilhoso. Não, e eu queria fazer uma observação também, olhando as fotos, que os 30 anos do Rio Grande do Sul também foi na Conceição. Os 20 anos. Dos 30 anos do Cenáculo do Rio Grande do Sul foi na Conceição e agora os 50. Então, como o movimento dentro da diocese, o vicariato já era importante de uma certa forma. Certamente foi trazido porque... E não foi no santuário porque não tinha condições. Tinha. Né? Não tinha. Foi ali no pavilhão. De novo é isso, né? Claro que também talvez pelo acesso, né? Que fica no meio do caminho de todo mundo, que é o que a gente comenta. Mas como é interessante isso de ver que o movimento da diocese... já, né, 20 anos atrás, então quando ocorreu os 30 anos, era algo que já movia e tinha muitas pessoas que participavam, né? Gente, assim, sem querer cortando, mas já cortando, a gente não tá aqui há 15 minutos, a gente já virou hora aqui, né? Coisa linda. Então, assim, acho que o papo tá muito bom, a gente vai continuar. Como eu digo, esse é o segundo programa da temporada. A gente, com todo carinho, com toda a dedicação, está preparando vários outros programas. A gente tinha que prestar essa homenagem também ao Cenáculo, esses 50 anos, né? Agradeço imensamente também, como cristão batizado, ao Petri, ao serviço dele, né? A essa dedicação. Padre Guido nem falar, né? Que já é
dedicado ao sacerdócio, mas não é qualquer sacerdócio, né? É uma entrega, é uma presença, é muito importante. Obrigado. Vou deixar o senhor falar por último, tá? Porque já me ensinaram que o padre tem que falar por último. Então, deixa isso. Deixa eu dar a bênção final. Mas assim, eu sei também que muita gente espera, né, se sentiu motivada a conhecer, participar do cenáculo. E sempre ouvi dizer que se você quer conhecer o cenáculo, você tem que procurar um cenante. Então, eu vou tomar a liberdade de pedir para a Joyce dizer como é que faz para conhecer, para participar, para fazer retiro do cenáculo. Única regra é ser maior de 18 anos. Então, completados os 18 anos, tem interesse de fazer parte do movimento, literalmente, encontra um cenante que ele vai te entregar uma ficha ou uma caneta e você vai sair com a ficha pronta, né? Diante disso, na paróquia que tu participa, como já foi falado, né, nós temos em todas as paróquias da nossa diocese, a gente vai entregar a ficha para o coordenador e aí a gente vai fazer o andamento para se preparar para o próximo retiro, né? Então, agora o próximo retiro em agosto, então a gente já faz esse convite para o 93º Cenáculo de Maria, que acontece em agosto. Já pode preencher a ficha, a gente já está preparando, né? Ontem iniciamos a nossa preparação, algo muito especial, que transforma vidas e que a gente é coração de mãe, né? Maria é mãe que acolhe sempre mais um e é sempre muito bom acolher a todos. Obrigado, Joyce. Petri, mais um recadinho aí da agenda, 50 anos. Só agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus. Eu lembro quando a gente deu início aqui em Montenegro, eu falei, se Maria caminhar com a gente, a mãe que está sempre, né, disposta, a Maria do sim, né? Deu sim para Jesus e dá o sim para o serviço, para tudo. Se a gente caminhar com Maria, se Jesus for o centro da nossa evangelização, né? E se o Espírito Santo for sempre o nosso conselheiro, aquele que vem nos inundar, né, do seu amor, dos seus conselhos, da sua fortaleza, a gente vai fazer acontecer. E eu fico muito feliz, né? São aqui 33 anos, né? Então a gente também Só para referir, casou, teve filho, já tem filho adulto quase. Tudo, foi tudo nesse tempo, né? E aí também eu tenho um detalhe, assim, o padre Afonso Birk, quando ele faleceu, ele deixou em testamento lá na Unicinos que todas as coisas que era do cenáculo dele deveria vir para José Fernando Petri, né? Então eu tenho na minha casa todo esse acervo do cenáculo, então por isso também a gente está capitaneando esses 50 anos, a gente que deu início a reunir o pessoal, a gente está fazendo essa grande divulgação e convidar todos, né, a aproveitar esse programa e parabenizar por esse espaço lindo, esse estúdio novo, né? Agradecer por a gente estar aqui nesse podcast. Então, convidar a todos os cenantes de todas as gerações, né? Essa não é uma festa para quem está agora, né? A gente está representando aqui quem coordenou o primeiro cenáculo, quem coordenou o 92. Também os senantes de Caxias, de Porto Alegre, da Arquidiocese de Porto Alegre, da Diocese de Caxias, os senantes antigos da Unicinos, de Novo Hamburgo, aqui de Montenegro, todas as gerações, todos os senantes, seus familiares, seus filhos, né? Vai ter atividades lá para as crianças. Todos são convidados a virem celebrar com a gente, dia 20 de julho, né? O programa acho que vai passar antes do dia 20 de julho, né? Então, dia 20 de julho, em São Sebastião do Caí, no Santuário Nossa Senhora Aparecida do Sul, né? Celebrar com a gente. Se a gente está vivo hoje, se a gente está saudável, né? O Padre Guido falava isso tão bem, né? Vamos aproveitar. Quem sabe é a nossa última chance, é a nossa oportunidade de encontrar as pessoas. Não deixar para amanhã. Né? Não deixar para amanhã. Então, todos os caminhos, dia 20, levam, né, para São Sebastião do Caí, o santuário. Muito obrigado, Petri. Padre Guido. Pois é, não deixar para amanhã. Eu fico sempre assim maravilhado diante do convite que o anjo Gabriel fez a Maria. Ela não disse, quem sabe me deixa pensar uma semana. Não, é para já. Ou seja, as coisas de Deus nós não podemos deixar para depois. É agora. Inclusive, a gente às vezes pensa, puxa, mas quem sou eu? Aí me lembro da Madre Teresa de Calcutá, ela dizia, eu me considero uma gota d'água no meio do oceano, mas se faltar aquela gota, o oceano não será o mesmo. Então, o valor de cada pessoa, ou seja, se você estiver lá, olha, faz diferença. Então, por favor, dia 20, o seu lugar está reservado lá na Conceição, o nosso santuário Nossa Senhora Aparecida do Sul. Esperamos você lá
Quem sabe até com alguma balinha. Ô, João, eu não posso esquecer de dizer uma coisa que quase ia terminar o programa se eu dizer. Pensa a minha alegria, né? Eu com no auge dos meus 9 anos, né? Morava aqui bem pertinho, aqui na José Luiz ali. A casa da Waffle. Isso, daí como coroinha aqui da paróquia, né? Encaminhado pelos pais para ser coroinha, daí esse distinto cidadão, Guido Stalter, padre recém-ordenado, veio ser o... Um guri. Um guri, o menino, veio ser o vigário paroquial aqui, né? Iniciou, foi seu primeiro ano de sacerdócio. Dia 29 de janeiro de ano 78. 78. E aí, imagina, né, esse homem querido aqui, como ele é hoje, né, era o mesmo, esse coração bondoso, esse paizão. Nós tínhamos 30, 40 coroinhas ali, porque final de semana ele fazia gincana, ele dava prêmio, ele dava balinha. Nós brigávamos para servir na missa. Nós tínhamos que fazer escala, porque senão tinha 12, tinha 15 coroinhas, porque sempre o Padre Guido ia ter um mimo, sempre ele ia ter eu tenho tercinhos lá em casa, eu tenho crucifixos, bíblias, que daquela época, né, isso são tantos anos atrás, o Padre Guido, então, ele faz essa estimulação, né, ele faz essa motivação. E hoje, que alegria, né, a gente poder estar junto aí com o Senac. Então, é mais uma dos presentes, né, que Deus deixa para a nossa vida aí, né? Gente, mais uma vez, muito obrigado. Padre Guido? Não, que Deus nos abençoe, né? E prazer saber que tanta gente vai estar também se alimentando com esse programa que vai ao ar nos próximos dias, certamente. Muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanha. Fique com a gente. Logo, logo, mais um programa aí dessa nossa temporada do Chamados a Servir. Grande abraço. Salve Maria! Salve.